A incrível história de Davi, o pastor que se tornou rei. Imagine um jovem pastor de ovelhas, esquecido por muitos, mas escolhido por Deus para mudar a história de uma nação. Essa é a história de Davi, um simples menino que enfrentou gigantes, sobreviveu a perseguições e se tornou um dos reis mais poderosos de Israel. Mas sua trajetória não foi fácil. E é sobre isso que vamos falar hoje. Então, se você quer aprender uma das histórias mais impactantes da Bíblia e tirar grandes lições para a sua vida, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. E no final, me conta nos comentários qual parte da história de Davi mais te inspira. Vamos lá, um escolhido entre muitos. A história de Davi começa de forma inesperada. Deus havia rejeitado o rei Saul por sua desobediência e enviou o profeta Samuel até a casa de Jessé para ungir um novo rei. Ao chegar lá, Samuel viu os filhos mais velhos de Jessé, homens fortes e de boa aparência, e pensou: certamente um deles será o escolhido de Deus. Mas o Senhor disse algo poderoso a Samuel: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. E foi assim que Deus escolheu Davi, o mais jovem da família, um simples pastor que nem sequer havia sido chamado para a reunião. Imagine só, enquanto seus irmãos eram treinados para batalhas, Davi estava no campo, cuidando das ovelhas, tocando harpa e compondo salmos para Deus. Mas Deus já estava preparando esse jovem para algo muito maior: o encontro com o gigante. E então chegamos a um dos momentos mais épicos da história. Israel estava em guerra contra os filisteus e um guerreiro gigante chamado Golias desafiava o exército de Deus. Por 40 dias, ele zombou dos israelitas, dizendo que ninguém era capaz de enfrentá-lo. Davi, que tinha ido ao acampamento apenas para levar comida a seus irmãos, ouviu os insultos de Golias e ficou indignado. Ele não podia aceitar que alguém falasse contra o Deus de Israel dessa forma. Com apenas uma funda e 5 pedras, Davi se apresentou diante do gigante. Golias riu dele, mas Davi respondeu com coragem: tu vens a mim com espada, lança e dardo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Então, com um único lançamento, a pedra de Davi acertou a testa de Golias e o gigante caiu. O exército filisteu fugiu apavorado e Davi se tornou um herói para Israel. A perseguição de Saul. Mas a jornada de Davi não parou por aí. Ele se tornou um guerreiro valente e ganhou o respeito do povo. Isso despertou a inveja de Saul, que passou a persegui-lo incansavelmente. Davi foi forçado a fugir, viver em cavernas e depender completamente da proteção de Deus. Mesmo quando teve a chance de matar Saul e acabar com seu sofrimento, Davi recusou-se a tocar no ungido do Senhor, mostrando sua fidelidade e temor a Deus. Isso nos ensina uma grande lição: esperar o tempo de Deus, sem atalhos. O rei segundo o coração de Deus. Após anos de provações, Davi finalmente assumiu o trono e se tornou um grande rei. Ele conquistou terras, fortaleceu Israel e trouxe de volta a Arca da Aliança. Mas, apesar de sua fidelidade a Deus, Davi também cometeu erros. Ele caiu em pecado com Batseba e sofreu grandes consequências por isso. Mas uma coisa fez dele diferente: ele se arrependeu sinceramente e buscou o perdão de Deus. Davi não foi perfeito, mas foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. Porque sempre reconheceu seus erros e voltou para o Senhor. Lições que podemos aprender. A história de Davi nos ensina que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele vê o coração e não a aparência. Também aprendemos que a fé verdadeira nos faz vencer qualquer gigante e que
Mesmo quando erramos, Deus nos dá a chance de recomeçar se houver arrependimento sincero. E agora, eu quero saber de você. Qual lição da vida de Davi mais tocou o seu coração? Comenta aqui embaixo. Eu vou ler todos os comentários. Se esse vídeo te abençoou, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe.